Boa noite e bem-vindo ao programa Linha Aberta. Hoje, terça-feira, estamos em sua casa para trazer um tema para análise aqui neste programa. Neste momento, o tema que vamos analisar é a revisão das leis das autarquias locais, numa altura em que o Parlamento devia ter discutido e aprovado a 21 e 22 de junho a lei sobre a implantação das autarquias locais, a lei sobre a eleição dos órgãos locais. Entretanto, foi adiada por uma data ainda por definir, porque havia entendimentos ainda por parte do governo e da Renamo. E, portanto, neste programa vamos olhar aquilo que são as principais alterações que esta revisão propõe ao Parlamento. É uma proposta do Conselho de Ministros, dirigida, portanto, à Assembleia da República, e vamos olhar com mais detalhes sobre o que de fato esta lei propõe. Tenho no estúdio o Dr. Elísio de Souza, ainda contamos, portanto, com o jornalista Borges Nhambir, do consórcio Votar Moçambique, mas também contaremos com o Dr. Vicente Manjate, que vai se juntar a nós a partir da cidade da Beira. Mas antes de partirmos para o debate sobre o tema que trazemos hoje aqui no programa, vamos ver uma reportagem que resume as principais alterações, as alterações de fato de grande destaque na lei da eleição dos órgãos autárquicos e também da implantação das autarquias locais. Vamos acompanhar. Na lei de eleição dos órgãos autárquicos, o Governo propôs ao Parlamento a alteração do artigo 3, que passa a ter a seguinte redação e passamos a citar. Os órgãos autárquicos são eleitos por sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico pelos cidadãos eleitores residentes na respectiva autarquia. Na lei em revisão, este artigo tem a seguinte redação. O presidente do Conselho e os membros das Assembleias Municipais são eleitos por sufrágio universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico dos cidadãos munícipes moçambicanos residentes na respectiva autarquia. Foi ainda retirado o capítulo que versa sobre o Estatuto dos Candidatos, que fixa as condições de candidatura dos concorrentes aos órgãos autárquicos. A nova lei já não determina como obrigatório que os candidatos aos órgãos autárquicos sejam residentes do município pelo qual concorrem. É que no artigo 11 foi retirado que os candidatos devem residir há pelo menos 6 meses na autarquia pela qual concorrem e passou a ter a seguinte redação. São elegíveis os cidadãos moçambicanos que, à data das eleições, tenham completado 18 anos, estejam regularmente recenseados e não estejam abrangidos por qualquer incapacidade eleitoral passiva prevista na presente lei. Foi ainda retirada a linha C do artigo 24, que determina os requisitos para a apresentação das candidaturas. Atestado de residência que atesta estar a residir na autarquia pela qual concorre. A lei determina que é eleito o presidente do Conselho da Autarquia o cabeça de lista do partido ou grupo de cidadãos que vence a eleição. Daí que o nome e a foto do cabeça de lista passam a não constar do boletim de voto, segundo o número 3 do artigo 70. E os eleitores só vão ter no boletim o nome e o logotipo do partido concorrente. Na eleição do presidente do Conselho Municipal, são elementos identificativos os nomes dos candidatos, suas fotografias e respectivos símbolos eleitorais. Já o artigo 59 da proposta introduz uma boa nova para os eleitores que gostam de acompanhar o processo de votação do princípio ao fim no local onde decorre. No quadro da transparência eleitoral, ao cidadão eleitor assiste o direito de acompanhar a 300 metros da Assembleia de Voto o respectivo processo de contagem e apuramento do resultado de votação. Na lei de implantação das autarquias locais, define na linha S do artigo 45, que versa sobre as competências da Assembleia Municipal, que esta agora só poderá propor ao Conselho de Ministros a alteração da toponímia da vila ou cidade e perde essa competência. Propor ao Conselho de Ministros a atribuição ou alteração do nome de ruas, praças, localidades e lugares de território da autarquia local, ouvido o Conselho Municipal.
Ou seja, os conselhos municipais perdem o poder de propor e a Assembleia Municipal de decidir sobre esta matéria. Esta proposta de lei define ainda que o presidente do Conselho Municipal pode ser substituído em caso de impedimento permanente por qualquer um dos membros da Assembleia Municipal do seu partido, caso este não proponha um membro a seguir ao cabeça de lista dentro de 7 dias. A sessão extraordinária que devia aprovar estas alterações ainda está adiada, até que a Renamo mostre sinais de que vai se desmilitarizar até a data de realização de eleições autárquicas previstas para o dia 10 de outubro do presente ano. Portanto, estas são algumas das principais alterações que se verificam nesta lei. Doutor Elísio de Sousa, a quando dos entendimentos para este processo, o pacote de descentralização, levantou-se um grande debate, sobretudo porque a eleição passa a ser a eleição dos presidentes das assembleias de voto, dos presidentes dos conselhos municipais, passa a ser por via de uma lista dos partidos ou coligações ou de grupos de cidadãos. E depois de um grande debate que houve na sociedade, alterou-se para que o designado, portanto, eleito através, o presidente do Conselho Municipal é eleito através da lista, ou seja, é eleito o cabeça de lista. Entretanto, na mesma, olhando para esta lei eleitoral, há alguma alteração significativa daquilo que de fato são os meios, de modo a não ferir a Constituição como se aventava ou se justificava para propor-se uma alteração mais profunda ou que avançasse para um referendo. Exato. Obrigado. Primeiro, agradecer o convite que a STV me faz e saudar a todos os telespectadores da STV e assim Malhate. Bom, de facto este é um tema bastante interessante no nosso ponto de vista, porque estamos a falar de algo que é de tal modo não é recorrente, portanto, na vida jurídica, se assim posso dizer, de Moçambique, porque estamos a falar de uma situação que vem a reboque de uma outra situação muito mais meticulosa, que é a alteração constitucional por via da Lei 1/2018 de 12 de junho. E isto significa que, portanto, neste momento há várias questões que se podem levantar, há várias preocupações e quando se mexe a Constituição da República, automaticamente está-se a dizer que, portanto, o modus jurídico também altera-se e muitas vezes a Constituição está ligada à questão à gestão política, portanto, de um país. Então, é por isso que se pode dizer que estamos aqui, de facto, numa situação da qual é preciso muita ponderação. Ora, de facto, houve uma grande discussão em relação à questão dos limites materiais da alteração constitucional, porque havia uma corrente que defende ou que defendeu que havia necessidade da aplicação do número 2 do artigo 292 da Constituição da República, que é a obrigatoriedade de submeter a referendo as alterações que implicassem, portanto, a quebra dos limites materiais da Constituição. É um entendimento que, portanto, não é unânime, diria até de minha parte, porque penso que em algum momento o regime estabelecido pela nova orgânica constitucional e depois que vai ser legislada, não é? É um regime de tal modo que não veda aquilo que já estava estabelecido. Então, não há uma grande alteração em relação, pelo menos, àquilo que é, no meu ponto de vista, a eleição, portanto, do cabeça de lista, porque uma coisa é, de facto, haveria possibilidades na altura de haver candidatos independentes e agora os candidatos estão, portanto, na tutela, portanto, de um partido. Isso significa que de algum modo, ainda, portanto, se mostra patente a questão pessoal, porque já se sabe a priori,
não é? Antes mesmo de lançar-se o voto, quem é o cabeça de lista. Eventualmente, eu manifestando, um exemplo, a simpatia por algum candidato em especial, sendo este, portanto, cabeça de lista, já saberei onde iria eventualmente dirigir o meu voto. Então, daí que entendo que até aqui não se chocou tanto que tal com aquilo que está estabelecido no número 2 do artigo 292, que é a questão da fixação dos limites materiais. Em relação portanto, à própria lei, a lei de eleição dos órgãos autárquicos, é verdade que em algum momento... Mas a questão do cabeça de lista resolve ou não este problema de conflito constitucional da Constituição? Bom, exato. A Constituição, quando se refere, por exemplo, na linha E do número 1 do 292, que o sufrágio universal, direto, secreto, pessoal, igual e periódico, necessariamente não há nada que, pelo menos por aquilo que é a letra da lei, que impede, não é, no meu ponto de vista pessoal, que impede ou que mostra haver alguma fricção com a questão relativa, portanto, aos limites materiais. Entendo eu que os limites materiais impostos pela Constituição de 2004, que está em vigor, mas foi alterada por esta nova lei, é uma situação de tal modo que podemos interpretar como uma manifestação diversa daquilo que se mostra, portanto, estabelecido. Quer dizer, é como, por exemplo, permitam puxar um pouco para a legislação penal, que também tem mais ou menos a mesma retologia, que vezes já em que o legislador fixa uma conduta como proibida, mas não fixa com tamanha exatidão tantas outras condutas que são similares àquela que podem ser também passíveis de censura penal. Então, é assim que eu entendo também que se manifesta aqui o texto constitucional, da qual o fato de o candidato se encontrar dentro de uma lista ou fora de uma lista não, portanto, não colide com os limites materiais da Constituição. Mas tendo em conta que nesta lei determina ainda que esta lei eleitoral que apesar de ser cabeça de lista, a fotografia e o nome deste cabeça de lista não consta do boletim de voto. Não vem tanto a colocar a nu este problema que causa com a Constituição. Bom, eu penso que a questão, portanto, da existência, portanto, de imagens, do nome e, portanto, de qualquer outro símbolo que representa a pessoa ou a sua lista, não deveria, em princípio, não é, em princípio, impedir que as pessoas conhecessem, porque é assim, o legislador parte do princípio que as pessoas sabem o que vão fazer, portanto, na mesa ou, portanto, no dia da votação. E há um princípio até muito mais geral, portanto, do direito, que é o princípio da ignorância não aproveitar, portanto, ao cidadão que ignora. Não quero isso chamar o legislador, as pessoas de ignorantes, mas nós não podemos saber tudo. E se vamos, portanto, exercer um direito, temos que conhecer o mínimo daquele direito e aquilo que nos oferece o direito que vamos exercer. Porque, de outro modo, se nós reconhecemos que as pessoas vão à mesa de voto e não sabem quem vai votar, estamos a reconhecer implicitamente a injustiça desta eleição. Estamos a dizer que as pessoas votaram ao calhas, o que me parece um pouco, portanto, fora daquilo que é o espírito constitucional, que é todos termos o direito e o dever também de votar naquelas pessoas ou naquele grupo de pessoas
e também no cabeça de lista que a pessoa pretende. Sim. Borjamir, junta-se aqui ao debate. Como é que olha para esta legislação eleitoral? Será que ela consegue resolver aquele receio que se colocou a priori sobre a questão de ferir ou não a Constituição? Bom, boa noite, muito obrigado. Eu vou pedir desculpas que a minha voz não está em perfeitas condições. Bom, é uma questão difícil, penso que o professor Elísio pode explicar melhor. Ele é um jurista com profundos conhecimentos da área, mas eu preferia ver a coisa numa outra perspectiva. Um debate não muito técnico, jurídico, de fere a Constituição ou não fere a Constituição, mas de se isso é bom ou não. Não é difícil identificar o que é bom e o que não é bom, tratando-se de uma proposta de legislação para eleições municipais. É bom se vai mais ao encontro dos interesses do cidadão a nível local. Não é bom se não vai aos interesses do cidadão a nível local. Então, parece que essa legislação que foi proposta não é a melhor, no sentido de que afasta cada vez mais o cidadão eleitor local do órgão que vai ser eleito. Digo isso porque se é o partido político que indica o candidato, e se este candidato pode não viver neste município, desvirtua logo o que é um município, que são relações de vizinhança, que os vizinhos se entendem e dizem, ok, nós queremos resolver problemas do nosso município e resolvendo os problemas do nosso município, vamos escolher o fulano tal que o conhecemos, que tem algumas capacidades para resolver os nossos problemas. Eu penso que está errado nisso em primeira instância. Em segunda instância é que o partido pode trocar o candidato eleito. Então, duvida-se até que ponto é eleição direta, se o partido pode trocar o determinado candidato. Não parece ser direto, porque se fosse direto, então tinha que ser o outro candidato eleito. Então, é uma série de questões que, bom, ainda bem estamos a falar de propostas. Eu penso que esse debate é muito oportuno porque estamos a falar de propostas. E porque se a Assembleia da República deixar passar assim, não acredito que terá acontecido aquilo que se chama descentralização e que, em outras palavras, é devolução. É devolução do poder ao cidadão. Parece que aqui não há devolução do poder nessas propostas, mas os partidos tomam o poder para si. Eu penso que mais adiante podemos falar um pouco sobre isso, qual é a ratio desta proposta de legislação, mas há um grande interesse entre os dois principais partidos de tomar o controle do poder municipal, de devolver esse poder para eles, os próprios partidos. E é a primeira vez, bom, é a primeira não, mas é das poucas vezes que os dois principais partidos se entendem perfeitamente numa matéria a legislar. Um outro aspecto que é o fato de, apesar de ser cabeça de lista, apesar de a Constituição exigir que a eleição do presidente seja de forma direta, a lei que está a ser discutida, que está deposta na Assembleia da República, diz que o candidato, ou seja, este cabeça de lista, não virá, o seu nome não virá no boletim de voto. Olhando para outras realidades, na África do Sul, a eleição do presidente é indireta, é através do Parlamento, mas, entretanto, no boletim de voto consta a fotografia do candidato a presidente da República. Em Angola, é um sistema misto, para dizer a verdade. A Constituição define que é direta, mas também consta lá a fotografia e o nome. Se puxarmos em Portugal, para a eleição do primeiro-ministro, é legislativo. Portanto, a eleição é para o Parlamento, elege-se deputados para a Assembleia da República. Aí é que, é claro que a eleição é legislativa, é que constam os nomes dos partidos apenas no boletim de voto. Como é que se explica que na nossa realidade a Constituição exige que seja o voto direto e temos uma lei ordinária que vem a propor que neste voto direto não consta o nome deste candidato que tem que ser eleito?
Bom, essa é uma questão muito mais política do que jurídica. Os partidos, os dois principais partidos, não gostam do poder que os presidentes do município tendem a ter. Se nós recuarmos para a história, vamos ver que o Partido Frelimo já mandou resignar o Pio Matos, Equilimane, o seu presidente do município em Quamba, e há uma terceira cidade, na Matola. Teve que ser uma concertação dentro do partido e forçar os candidatos a resignar. Mas não tinha, porque do ponto de vista legal não tinha como mandá-los resignar, porque foram diretamente eleitos. A nova legislação vem alterar essa situação. O partido, não gostando do trabalho de um determinado presidente do município, pode afastá-lo por decisão legal, entre aspas. Dois, a Renamo já trocou os candidatos à última hora, como o caso do Deves, que foi trocado a faltar 4 dias, ou poucos dias para as eleições, colocou lá o Manuel Pereira na altura. E, em função disso, acabou nascendo um partido político nacional. De uma situação local, nasceu um partido político nacional que disputa com os dois principais partidos do mesmo xadrez nacional, o MDM. É resultado de eleições locais. Mas também temos muitos exemplos de presidentes de município que se notabilizaram. O presidente Amurane, o Manuel de Araújo e muitos outros. Os dois partidos grandes não estão interessados em ter esses pequenos focos de poder local que podem contrariar as decisões do partido. Daí que nasce este projeto legislativo ortodoxo, para acomodar esses interesses. Se o seu nome não está lá no boletim de voto, as pessoas não te conhecem. E nós estamos numa sociedade que as pessoas não são, infelizmente, muito instruídas. Não estamos a inventar. Simplesmente os números mostram que há uma franja da população analfabeta muito elevada. As pessoas votam, às vezes, por cara. Dizer, não, eu quero neste senhor, eu reconheço esse senhor. Então, se não tem o seu nome no boletim de voto, não é só no boletim de voto que não tem nome. Vamos recordar que há de haver a campanha eleitoral com cartazes. Então, aqueles cartazes colados nas ruas, não há de ter nome de candidato nenhum, há de ter nome do partido. Portanto, as pessoas não conhecem o candidato. Então, o candidato é uma espécie de cabaz político. Vai dentro de cabaz e depois, quando abrir, descobre que está lá dentro o fulano tal que é candidato. Então, do ponto de vista real e da percepção das pessoas, não vão votar em função do nome do candidato. Vão votar em função do partido que apresenta a lista. Talvez um grupo muito pequeno, muito esclarecido, que conhece as pessoas, e vai dizer que, ok, nós vamos votar em função do nome do candidato. E outro aspecto é que os primeiros 3, são 3, cabeça de lista, mas cabeça de lista com 3 pessoas na liderança. E que significa, nos termos propostos, que se o primeiro que vai cabeça de lista, depois de dizer que eu fui eleito, ganhou a minha lista, mas não quero continuar na Assembleia, automaticamente o partido indica aquele que vem a seguir. É um modelo que já funciona agora na Assembleia da República. Nós vimos que figuras sonantes, por exemplo, do Partido Frelimo, vão como cabeça de lista também, das listas provinciais. Mas no final, quando o governo é constituído, aquelas figuras que estavam lá para puxar pela lista são nomeados ministros. E depois aquele que vem imediatamente a seguir é que é o líder daquela lista. Na Assembleia da República isso não tem muita relevância porque cabeça de lista não significa que seja presidente do município, titular de algum órgão. Mas para a Assembleia Municipal isso vai ser relevante. Então há muita probabilidade de o indivíduo proposto como cabeça de lista, a lista ganhar e não ser ele o presidente do município, na forma como as coisas estão arquitetadas. Bom, agora, os juristas muito mais experimentados podem dizer se isso é eleição direta ou não é, mas que é problemático, que é enganador, que é uma mudança radical em relação àquilo que era a eleição anterior, também é. O presidente do município, atualmente, depois de eleito, não podia dizer que não quer assumir o cargo e se nomear uma outra pessoa. Acontecer assim, teria que se realizar uma outra eleição. Mas nesses termos, não. Então, eu tenho dúvidas, não juridicamente, mas tenho dúvidas em assumir se efetivamente
o cabeça de lista é eleito no voto direto. Sim. Doutor Elísio, olhando para estes argumentos, ainda considera que esta proposta, em termos legais, ela está dentro daquilo que está previsto na nossa Constituição? Bom, é o seguinte, penso que concordo com o colega Borges, colega de painel, quando de facto diz que o fundamento é que esta questão também tem um condão político. Aliás, já havia também adiantado este aspecto. Mas o fato de uma lei ter sido aprovada ou proposta com base, portanto, no ânimos populi, como se diz, ou com base em algumas situações de sensibilidades, uma vez aprovada e promulgada, já não podemos olhar para a questão, portanto, social, para a questão ligada, portanto, a interesses pessoais de pessoas ou de certo grupo de pessoas. Temos que olhar, pelo menos, porque a nossa Constituição diz que Moçambique é um Estado de Direito democrático. Isso significa que toda e qualquer pessoa deve estar, portanto, deve submeter à lei, portanto, à Constituição e à lei. Então, isso significa que a lei, estando ela, portanto, em vigor, deve ser aplicada tanto que tal. Agora, permitam-me também comentar a questão que, portanto, Alvitra, nos comentários Malhate, em relação ao sistema sul-africano, o sistema português, o sistema angolano, não é? Aliás, até o americano, nos Estados Unidos nós sabemos que até a eleição é indireta, mas no boletim do voto, pelo menos consta lá o nome dos candidatos. Exato. Mas é preciso, temos que perceber que os sistemas... E no nosso caso, que é direto, essa situação, portanto, retiramos. Portanto, pois, mas desculpa, Malhado. Quem opta por cada um dos sistemas é o povo, portanto, daquele país. Se formos a reparar, Moçambique teve uma particularidade que nenhum país teve, até hoje, que foi uma Constituição da República, e até agora se verifica com alguns resquícios, em termos de sistema, não se enquadrava em nenhum sistema ortodoxo. Portanto, não era um sistema parlamentarista, não era um sistema puramente presidencial, portanto, é um sistema que diz a doutrina, que é presidencial reforçado, em que existe uma situação, portanto, atípica de distribuição de poderes, funções, atribuições, etc. Mas mesmo assim, a sociedade não deixou de, portanto, seguir, portanto, aquilo que seria o segmento normal da vida, olhando assim numa linguagem mais simples. A sociedade não deixou de desenvolver-se e só porque, digamos, passa a expressão, não se deu nome ao boi. Então, eu penso que todo o sistema deve se enquadrar com a vontade das pessoas. E o nosso sistema moçambicano diz que a vontade das pessoas não se manifesta nem na rádio, nem nos jornais. Manifesta-se na Assembleia da República. Falo na parte legislativa. Não falo de outras vontades. Falo a questão de legislar. Olha, nós queremos ir para a esquerda ou para a direita. É a Assembleia da República. E as regras que estão lá emanadas, que, querendo como não, é preciso respeitá-las. E o que é que deve acontecer? Nem todos os sistemas, mesmo nos países com melhores sistemas legislativos, são sistemas perfeitos. Nós, por exemplo, tivemos... nós não, portanto, o mundo assistiu, concretamente em Portugal, a uma Constituição designada por Constituição setembrista, não é? Portanto, falo, portanto, na altura das ordenações há mais de 400, 500 anos, não é? Mas foi este caso deu que falar porque foi uma legislação que vigorou por apenas uma semana.
mas uma Constituição levada praticamente 10 anos para a sua implementação. Por que vigorou uma semana? Porque logo a partir da sua divulgação, as críticas foram de tal modo acérrimas que o legislador extraordinariamente reuniu-se, portanto, atendendo aquilo que era a orgânica judiciária para a alteração constitucional, e revogou completamente aquela Constituição. Então, é preciso perceber que o processo de feitura de leis é um processo que muitas vezes pode mexer com ânimos e muitas vezes não há unanimidade. Poucas são as vezes, até sublinhou, portanto, o colega Borges, que neste caso há unanimidade, pelo menos do partido no poder e portanto, do partido o segundo maior partido. O segundo maior partido, ou o primeiro maior partido da oposição, ou o segundo maior partido. Portanto, mas são questões que a gente até sublinha, que, olha, houve unanimidade, mas o normal é o dissídio, o normal é a discussão. E são pontos de vista. Há quem entenda, por exemplo, que este sistema pode ser flexível, há quem entenda ao contrário. Mas eu penso que, por vezes, nada obsta que experimentemos um tipo de modelo para saber se ele é eficiente. E temos que ter também dados estatísticos comprovados, em termos de direito até comparado, para dizer que, olha, vamos olhar para aquele país, implementou-se exatamente esse sistema e não funcionou. Por acaso, tentei procurar pesquisar algumas outras realidades que abraçaram este modelo. Eu vou insistir nesta pergunta, porque, portanto, é a pergunta que, se calhar, levanta maior preocupação, é se, de fato, com estes elementos que versam nesta lei, nesta proposta de lei, se resolve ou não a questão constitucional. Temos um documento que está aprovado por todos, está em vigor, que é a Constituição, e que estabelece limites. Exato. A questão que se coloca é, há ou não, fere-se ou não esta... Pois... Na sua opinião, olhando para estes elementos que são colocados aqui nesta proposta de lei. Exato. E que, pelos pareceres, é uma lei que vai passar. Portanto, há unanimidade. Exato. Na Assembleia da República quanto à sua... Bom, a minha opinião pessoal, e, portanto, sujeita a qualquer falha ou erro, é que, nos termos do artigo 292, e sublinhava, número 1, a linha E, da Constituição da República em vigor, que fixa como limite, portanto, material da Constituição, esta questão, portanto, do sufrágio, portanto, universal, direto, secreto e pessoal. A pessoalidade, para mim, só pode, em algum momento, ser olhada com mais atenção no referente à ampla abertura de substituição. Mas havendo uma substituição legalmente estabelecida, e vai reparar, Malharte, que a Constituição, muitas vezes, praticamente em quase todos os artigos... Mas esse artigo se refere a titulares dos órgãos, quer provinciais e locais. Exato. Portanto, quer dizer, aquele que é eleito não na questão de substituição, aquele que vai ser eleito. Não. Pois, exato. Dizer que a questão, primeiro, vamos olhar para aquele que é eleito. Sim. O que vai ser eleito, em princípio, é uma pessoa que, independentemente da ignorância de um ou de outro, em termos de quem é que está lá à frente, a lei não pode regular exceções. A lei tem que regular a regra. E a regra é que as pessoas, quando vão, portanto, à mesa de voto, vão sabendo a quem vão votar. Então, havendo pessoas que não sabem, e não podemos deixar de reconhecer que uma grande parte da população, infelizmente, é analfabeta ou desconhece, portanto, algumas situações básicas, portanto, do alfabetismo. E uma parte significativa, não é?
aproximadamente aos 50%. Mas quer-me parecer que esta estatística, em termos de analfabetismo, baixou muito nos últimos anos. Eu lembro-me que, portanto, salvo o erro, começámos com uma margem muito alta, que acho que era de 70%, já na altura, quando o Moçambique independente, mas que depois foi gradualmente baixando e hoje parece-me que se passa dos 20, não sei. Mas estou a falar de analfabetismo, não necessariamente pessoas que não têm licenciatura em alguma área, isso é um outro aspecto. Falo exatamente de pessoas que sabem ler e escrever, o mínimo. Mas penso que até pessoas analfabetas devem perceber o que é que vão fazer na mesa de voto. Quer dizer, não basta ser analfabeto para que isto seja fundamento ou condição sem a qual a pessoa diga, olha, eu não sei nada, é analfabeto, não sabe nada. Muitas vezes até as pessoas analfabetas surpreendem-nos. E nós temos o exemplo das nossas avós em casa, que muitas vezes não tiveram oportunidade de ir à escola porque tiveram que fazer outras tarefas domésticas, mas são as pessoas que conseguem muito mais perceber o mundo, não é? E até serem as melhores conselheiras, portanto, em termos domésticos. Mas isso para dizer, em poucas palavras, que não podemos ir olhar para o pressuposto de que as pessoas não conhecem. Porque as pessoas, hoje em dia, os órgãos de informação são de tal modo difundidos, a informação escrita, a televisiva, a radiofónica, em que as pessoas conhecem-se umas às outras. Agora, claro, há exceções para toda a regra, e a exceção é que faz a regra, mas penso que o legislador não deve regular exceções, deve regular regras. Okay. Borjamir, há um outro aspecto quanto à lei da implantação das autarquias, já se referiu isso, quanto ao artigo 59, número 5, que determina que em caso também de substituição do presidente, portanto, já indicado, citou uma das circunstâncias, mas também esta é uma outra, em que em caso de substituição permanente, o partido, a coligação ou o grupo de cidadão que vence a eleição pode indicar qualquer um dentre os membros que constam da lista, portanto, para substituir o presidente do Conselho Municipal. E se só em caso de não o fazer, num período de 7 dias, é que é automaticamente indicado, portanto, o número 2 da lista. Até que ponto, se as pessoas vão votar sabendo que votamos no partido X, porque tem cabeça de lista como é que se explica que no meio do processo é possível fazer essa substituição desta pessoa por qualquer um dos membros? Sim, precisamente porque os partidos chamaram para si o maior poder de controle, né? Isso é preciso ser visto no contexto. Em que contexto essa lei surge? Essa proposta de lei é resultado da revisão, da emenda da Constituição, né? Da revisão pontual da Constituição, que é proposto pelo Presidente da República. E quando o Presidente da República fez aquela comunicação à nação, penso que foi no dia 7 de fevereiro, uma das ênfases que o Presidente deu é que já não teríamos mais eleições intercalares. Eu penso que, analisando a lei, embora isto ainda seja proposta de lei, é preciso ver também o contexto histórico que isto surge. Surge num contexto histórico que as pessoas estão um pouco cansadas com eleições intercalares. São onerosas, não dá tempo de planificação, e no caso concreto da eleição intercalar de Nampula, foi má para o partido Frelimo, que perdeu, mas também interrompeu um calendário eleitoral que estava em curso, acontece no contexto que o país não tinha dinheiro para organizar a eleição. Então, uma das razões por que esta lei surge é que queremos acabar com a eleição intercalar, com eleições intercalares. 2, eu vou repetir, os partidos políticos estão a tomar para si a direção dos municípios. Estão a retirar essa direção dos municípios, a gestão dos municípios, aos locais. Então, isto vai resultar nesta proposta de lei. Insisto que é proposta porque acredito que
pode haver bom senso para se rever esse aspecto a nível da Assembleia da República. E acredito também que o Conselho Constitucional vai fazer a fiscalização sucessiva, né? Porque é muito problemático tudo. Mas não faz nenhum sentido completamente, não. É o que estava a dizer inicialmente. Podemos falar dos nomes das pessoas um pouco para as pessoas compreenderem. Eu vi uma reportagem hoje numa estação televisiva onde as pessoas estavam a dizer que não, na cidade de Maputo nós queremos que a Frelimo aposte no candidato A. Os outros não, queremos que aposte no candidato B. E as pessoas justificavam por quê. O que vai acontecer, para as pessoas compreenderem, é que se vai apostar no candidato A, porque é este que os munícipes de Maputo querem. Mas depois o partido vai tirar o candidato A, uma semana depois. Vai pôr o B, que nem foi candidato. Ou o Z, que não sequer está no topo da lista. Se isto não é defraudar as pessoas, não sei o que é que vem a ser. Não sei o que é que vem a ser. Eu concordo com o professor Elísio, que é verdade, a lei uma vez aprovada, ninguém está acima dela, devemos cumprir. Mas nós, neste momento, estamos a falar de projeto. Eu penso que devemos rejeitar completamente esse projeto nos termos em que estão. Não devolvem o poder ao povo. Lá no meu município, onde nasci, Macinga, vão nos trazer um candidato que não conhece o município. Ou vão nos dar, se ver que não vamos votar nele, vão nos pôr um candidato local, uma vez eleito, troca-o por um outro, de outro local. Eu penso que não é isso que as pessoas querem. Eu penso que não é isto o poder local. Não é isto a descentralização. Isto é transferir o poder do cidadão para os partidos políticos. Para os partidos políticos trocarem as pessoas no dia que pretender, trocar por uma pessoa que é inexpectável que possa ser trocado. Porque se limitasse a dizer que, bom, a sucessão, indo à sua questão, é pela ordem do partido, vamos acreditar que, bom, as pessoas com grande literácia política vão compreender que, bom, em primeiro lugar está o Majate, em segundo lugar está o Borja. Então, não há possibilidade do Elísio, que está em 10º lugar, vir a ser o nosso presidente do município. Mas nem isso vai funcionar se colocar as duas opções. Significa que todas as pessoas, do ponto de vista prático, todas as pessoas que estão na lista, incluindo os suplentes, podem ser presidentes do município, sem que a pessoa que os elegeu seja consultado previamente. E a forma de consultar as pessoas é chamar as pessoas para expressar a sua vontade através do voto. Então, eu penso que, passa a expressão, mas é uma bagunça de proposta de lei. É uma completa bagunça. E não tem semelhança, posso estar errado, não tem nenhuma semelhança em outros sistemas subsistema dentro do sistema eleitoral moçambicano de votação. Por exemplo, na Assembleia da República já se sabe que se há uma suspensão de mandato do deputado Y, quem é que vem a seguir em lista já previamente estabelecido. Até para a questão do presidente da República, sabe, se há uma incapacidade permanente, vem o presidente da Assembleia da República. No caso dos municípios, há de ser essa primeira situação, primeiríssima situação, se a proposta de lei passar, em que não se sabe se o presidente do município houver uma incapacidade permanente, quem é que vem? Pois fica uma totobola. Bom, talvez venha o 10º, talvez o partido indica, talvez o partido não indica. Vem. Então, eu penso que é uma proposta muito confusa. Okay. E como sanar essas bom senso, né? Bom senso dos parlamentares, que são representantes do povo. Né? Então, são representantes do povo. Eu penso que a Assembleia da República, por prática, consulta as pessoas antes de aprovar qualquer legislação que seja. Então, deve consultar também diferentes grupos de interesse para ouvir qual é a opinião das pessoas. A Assembleia da República sabe fazer isso da melhor forma. Agora, é verdade que os dois principais partidos não estão interessados nisso, podem não consultar, mas que consultem as pessoas. E as pessoas pensam que não vão concordar com esse tipo de proposta.
Não há tempo para consultar as pessoas, sim, é verdade, mas o sacrificado não deve ser o cidadão, porque no final do dia, o que é Estado? O Estado é o povo, não é? Se você retira o elemento povo no Estado, você não tem Estado. Tem outra coisa que não é Estado, tem território e uma outra coisa, mas não tem Estado. Então, é preciso consultar as pessoas e que as propostas que vão ser vão passar sejam aquelas que representam o interesse dos cidadãos. Eu não estou a dizer que eu estou a transmitir a opinião da maioria dos moçambicanos. Longe disso. Estou a dizer que nos termos em que está a proposta é mais do que ortodoxa, não faz nenhum sentido, é imprevisível, não tem nenhuma semelhança. Bom, veio do Conselho de Ministros, ainda é proposta, não é lei. Ainda bem, os nossos deputados, nossos representantes, os quais elegemos para nos representar, vão discutir isso, tenho expectativa, e que eles troquem esses elementos que não beneficiam ninguém. Doutor Lísio, há a possibilidade, olhando primeiro pelo calendário eleitoral que está apertado, as eleições de 10 de outubro devem ser realizadas à luz desta lei. Há espaço para ampliar o nível de debate e colher cada vez mais opiniões à volta desta lei e produzir-se um documento que seja cada vez mais consensual e aproximado daquilo que pode ser a expectativa dos cidadãos. Bom, de facto é mesmo uma corrida contra o tempo, não é? Porque, e como bem disse, 10 de outubro é já amanhã, não é? E há certo tipo de consulta que deve ser feito de uma forma muito mais cuidada para conseguir escolher a sensibilidade, portanto, de todos os grupos que representam Moçambique. Isto envolve e deve envolver deslocações não só para as capitais provinciais, mas também é preciso ir, portanto, para ir atrás do cidadão, portanto, para os distritos. E penso que, pelos prazos que são estabelecidos e que já sofreram algumas alterações para a apresentação das candidaturas, etc., não sei se vai-se a tempo para compactar todas estas atividades. E provavelmente até possa ter sido um dos motos, portanto, da opção legislativa nestes moldes. Porque o Dr. Borges referiu em algum momento que, e eu concordo, nós temos que olhar para o nosso país. E o nosso país, neste momento, é verdade que as leis não podem ser feitas só para um momento em concreto, mas neste momento quer nos parecer que a parte financeira do país não é das melhores. E onde se puder poupar, eu entendo que era bom que se poupasse. Porque esta coisa, eu sempre critiquei isto, de copiar modelos strictos, sensu, ou, portanto, ipsis verbis, quer dizer, levar o modelo sul-africano, pôr em Moçambique, ou levar o modelo português, pôr em Moçambique. Só que em Portugal não tem o problema da crise, não tem o problema do analfabetismo, não tem outros problemas que nós temos, e eles também têm os problemas que nós não temos, não é? Então, é preciso conseguir-se ter um modelo próprio, mas ter um modelo próprio não é, portanto, ter que inventar a roda. Hoje em dia já não se inventa a roda, é preciso termos sempre bases de inspiração. Mas é preciso que haja sempre, no fim, portanto, do trabalho artístico, passa a expressão, que haja a mão do artista para fazer os acabamentos. É o que se pede. E provavelmente desses aspectos que hoje discutimos, não estamos a comparar com outros modelos, mas não estamos a pensar que é um modelo que pode ser nosso, que até um dia os outros países podem copiar, podem imitar, de algum modo. E daí que eu penso que é sim preciso a consulta das pessoas, mas não necessariamente uma consulta nos termos constitucionais de referendo, mas uma consulta, digamos, passa a expressão informal, para poder ajustar, porque qualquer lei, inclusive
permita-me, perdão por estar sempre a puxar o Código Penal, talvez porque esteja um pouco mais familiarizado. Na aprovação de um Código Penal, eventualmente, é preciso consultar médicos, é preciso consultar economistas, porque há crimes econômicos, temos crimes contra a integridade física, entram lá psicólogos também, crimes contra a integridade moral. Quer dizer, é uma série de especialistas, uma série de pessoas que devem ser consultadas para que se possa ter uma lei ajustada à realidade. Eu concordo que sim, deve haver consulta, só não concordo ou não sei se haverá tempo para isto. E também estou em crer que a Assembleia da República sempre irá funcionar. Em algum momento, em qualquer momento, ela pode se reunir, seja ordinária ou extraordinariamente, para discutir um assunto específico, para ajustar a uma certa situação. Mas eu acho que não seria hoje motivo para protelar a realização das eleições, para que se volte a fazer isso tudo, porque temos que, em princípio, um princípio legal que é confiar na boa-fé do legislador. Temos que confiar que o legislador teve as opções mais acertadas. E se não forem mais acertadas, é o mesmo legislador que deverá, eventualmente, depois de um estudo melhor, poder alterar esta ou aquela situação. Porque há problemas ou há situações que o problema não é necessariamente aquilo que está escrito, é o tempo em que aquilo que está escrito é aplicado e que depois, passado algum tempo, já deixa de ser problema. Temos exemplo disto, há um conceito em direito que são as leis temporais. São leis que são aplicáveis num determinado tempo, quando eventualmente pode haver um surto de cólera e as pessoas estejam a fugir do país por causa do surto de cólera. É um exemplo assim de escola, mas que então o legislador, como vê que as pessoas estão a abandonar o país por causa daquele surto, então cria penas pesadas para quem abandona o país. Mas quando passa o surto, então aquela lei também passa em desuso, logo é revogada e eventualmente as pessoas que tomarem aquela conduta a posterior à vigência daquela lei já não são penalizadas como eram penalizadas dentro da vigência daquela lei. Então eu penso que é um pouco desse jogo jurídico e também social que é preciso fazermos para podermos ter uma solução mais ajustada. Borges, como resolver esta questão numa altura em que, de fato, resta muito pouco tempo, tem que se ter uma lei que vai, de fato, regular a eleição de 10 de outubro? Bom, eu penso que, infelizmente, não se vai fazer a consulta. Quando falei de consulta, referia-me a essa consulta direcionada. Por exemplo, a cada lei que é aprovada, são consultados grupos de interesse dessa lei. Então, há neste momento em Moçambique organizações civis que trabalham na área das eleições, na área de descentralização. Poderia-se fazer consulta a essas pessoas. Mas eu digo que, infelizmente, essa consulta creio que não vai acontecer, porque se não tivesse havido o choque, a crise entre a Frelimo e a Renamo no dia 21 e 22 de junho, a lei de que estamos a falar hoje já teria sido aprovada. E não me consta que alguém tenha sido consultado. Antes disso, posso estar errado. Então, o Parlamento fechou a sessão, primeira sessão do ano, foram de férias e voltaram no dia 21 e 22 para aprovar a proposta de lei de que estamos a falar hoje. Tiveram um desentendimento que não tem nada a ver com a lei, tem a ver com outros assuntos, e adiou-se a aprovação. Agora pode voltar a reunir-se extraordinariamente de novo, porque a sessão ordinária só é outubro, prevista para outubro, para aprovar a mesma lei. Então, creio que não haverá consulta, creio que a legislação, que é resultado de consenso entre as lideranças do Partido Frelimo e do Partido Renamo, vai passar mais ou menos tal e qual, mas isso, infelizmente, sem querer incitar as pessoas a não participar nas eleições, eu creio que afasta o interesse das pessoas participarem nas eleições. Porque quando as pessoas compreendem que não contam, que não são relevantes para a legislação que deve regular a sua atividade, quando as pessoas compreendem que não pode escolher nas pessoas que querem escolher, ou pode escolher de uma forma precária, porque a pessoa pode ser trocada a qualquer momento, as pessoas tendem a se aliar aos processos. E isso não é novidade em Moçambique. Desde já há mais de 10 anos, desde 2004, que não vota metade dos potenciais eleitores.
E se formos a contar aqueles que também não se recenseam, nós temos situação de Presidente da República que é eleito por 25% da população, a idade eleitoral, da abstenção, do recenseamento e da abstenção da votação. Então, são esse tipo de artimanhas que levam as pessoas a ficarem em casa. Eu, sinceramente, não compreendo como é que a pessoa há de se sentir motivada para ir votar num candidato a presidente do município que pode ser trocado a qualquer momento e numa legislação que ninguém foi consultado. E, para terminar, se houvesse vontade de consultar as pessoas, poderiam-se fazer consultas, porque como houve falta de vontade de aprovar no dia 21, o calendário já estava apertado, mas hoje estamos no dia 3 de julho, já passam mais de 10 dias de atraso em relação àquilo que devia ser o tempo. Esse tempo podia ser de consulta se houvesse interesse. Então, nós, como país, como Conselho de Ministros, como Assembleia da República, estamos a retirar, mais uma vez, o poder, eu repito, estamos a retirar o poder do cidadão de escolher quem quer que dirija o seu município. Estamos a entregar esse poder aos partidos. E as pessoas não confiam e não acreditam nos partidos. Diversos estudos que foram feitos mostram que as pessoas estão cada vez mais a não confiar nos partidos políticos. A confiança nos processos eleitorais está a baixar cada vez mais a cada ano que passa, por causa desse tipo de coisas. E as coisas não terminam aqui, com a não participação. Vão para a falta de legitimidade das pessoas que são eleitas. Até pode ter a legitimidade de título, que foi eleito de uma forma legalmente estabelecida, mas não tem a legitimidade dentro do cidadão, não o conhecem, não é ele que eles queriam que fosse eleito, não é do meu município, não fala a minha língua, não conhece os meus problemas, não vive os meus problemas. Quando terminar o mandato, sai do meu município e vai embora para outra cidade. Estamos a compreender. Então, é isso que surge. Se nós estamos a dizer que estamos num processo global de descentralização, de devolução de poder para a população local, como é que você quer me trazer alguém de fora do município para dirigir o meu município e devolver meu poder? Não. Continua a ser nomeação, uma nomeação camuflada, porque é o partido político é que nomeia o presidente do município e troca quando quiser. Então, é uma legislação, é uma proposta de legislação completamente perversa em relação àquilo que são os princípios da devolução do poder. Okay. Bem, vamos neste momento observar um breve intervalo e voltamos para a segunda parte. A partir desse momento, os telespectadores poderão juntar-se a nós. Estamos a enfrentar alguma dificuldade técnica para entrarmos em direto a partir da Beira com o Dr. Vicente Manjate, que também poderia nos ajudar a esclarecer um pouco mais acerca deste assunto, porque foi uma das pessoas que despolitou esta questão legal ou constitucional quando da aprovação dos consensos, quando do alcance dos consensos políticos, chamava a atenção para, portanto, observar-se com muita atenção esta questão da eleição dos titulares dos órgãos autárquicos e especial destaque para o presidente da Assembleia Municipal. Mas contamos ainda neste programa, assim que possível, termos o Dr. Vicente Manjate deixar ficar aqui ao seu parecer em relação a este assunto. Vamos neste momento a um breve intervalo, voltamos na segunda parte, em que os telespectadores também poderão se juntar ao debate e deixar ficar as suas opiniões. Até já. De segunda a sexta-feira, das 6 às 10, você acompanha Notícias Frescas. As primeiras notícias do dia são aqui no Telediário. O seu dia começa conosco e com você, informado.
STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou à Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abre a aplicação. Bem, voltamos para a segunda parte e a partir deste momento temos as linhas abertas e os telespectadores poderão, a partir desde já, portanto, deixar ficar a sua opinião e a pedir a realização para que colocasse um número para o qual devem ligar, em rodapé está aí, e estamos nesta altura abertos para a participação do telespectador no programa e deixar ficar a sua opinião acerca deste tema que está hoje em debate aqui no programa Linha Aberta. Dizer ainda que estas leis que estão em análise são leis que deverão ser aprovadas em sessão extraordinária da Assembleia da República, que tinha sido agendada para 21 e 22 de junho, entretanto foi adiada e daí que, portanto, todas as opiniões nesta altura servem para ajudar a melhor compreensão e também discussão destes temas. Bem, tenho um telespectador que os liga da cidade da Beira. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite. Caro telespectador, já está a participar no programa? Sim, em relação ao tema em debate, por mim, o governo, na voz do partido Frelimo e Renamo, está a tentar burlar o povo africano. Nesse caso, a gente de votar candidatos que não conhecemos, candidatos que não são da nossa terra, candidatos que nem conhecem problemas da nossa autarquia. Portanto, por mim, é uma vez que a Assembleia reprove em consenso a essa proposta do Conselho de Ministros. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação. Continuamos, portanto, a agradecer, portanto, a brevidade e agradecer que também os outros telespectadores pudessem, de uma forma muito resumida e breve, pudessem deixar ficar as suas opiniões e permitir que mais pessoas possam, portanto, interagir e deixar ficar a ideia do que pensam sobre esta revisão, qual é a proposta. Tenho indicação de ter o Sr. João. Boa noite. Sim, boa noite. Eu queria observar... Sim, já está a participar, Sr. João. Sim, obrigado. Eu queria observar o seguinte. A partir da altura que os tais cabeças de lista vão ser eleitos e anunciados, é uma oportunidade que nós temos de conhecer quem é que vai ser eleito. Portanto, não vejo nenhum espaço aqui de dizermos que os partidos vão esconder quem quer que seja o candidato. Portanto, cabe a nós, como munícipes, saber quem é que é o cabeça de lista e, em função disso, eu vou votar. Portanto, não estou a ver, portanto, o senhor que estava a dizer como é que nós vamos votar às cegas. Eu acho que não vamos votar às cegas, porque os cabeças de lista vão ser conhecidos antes de nós depositarmos o voto. Só se isto devesse acontecer depois. Portanto, eu penso que era bom que o comentador aí fosse muito mais prático, não tentar criar confusão nas pessoas. Portanto, a lei eu acho que é clara e quem de facto está interessado em votar no seu candidato vai conhecer. Daqui a uma semana vamos conhecer e já começamos a conhecer os candidatos. Portanto, para mim, eu acho que o comentador aí terá que se corrigir, estudar melhor a proposta para vir e dizer-nos, na verdade, o que é que está a acontecer, do que está a criar confusão. Para mim é que ele está a criar confusão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. João, pela sua opinião.
Continuamos, portanto, com a linha aberta para os telespectadores, portanto, deixarem ficar as suas opiniões e sugestões à volta do tema que está a ser analisado hoje aqui no programa Linha Aberta. Temos mais um entrevistador, pede anonimato. Boa noite. Boa noite. Está a participar já no programa. Muito obrigado. Boa noite, Penhal. Eu também não sei porque é que temos que correr tanto com uma coisa tão complexa como esta. Eu acho que antes, como bem dizia o doutor aí, a necessidade de se conter os custos devido ao momento crítico que o país vive, isto devia ter sido um exemplo da Assembleia da República não ter convocado uma exceção, mandar vir deputados das províncias, gastar-se um dinheiro de erário público e chegar do Maputo e começam a levantar questões que, no meu ponto de vista, essas questões deviam ter sido levantadas muito antes de se pagar passagem, usar dinheiro que o moçambicano tanto precisa para trazer esse senhor para Maputo, virem dormir e comerem de borla e sem fazer nada. Nós, conforme já mais uma vez o doutor, não podemos copiar modelos, mas é claro que devemos nos espelhar em algum país mais avançado que o nosso. É uma situação que interessa a todos nós. E nós, como moçambicanos, temos este direito de dizer não ou sim a esta lei. No meu ponto de vista, não houve espaço, um debate amplo para um anónimo como eu, nos expressarmos e dizer se de facto nós, como moçambicanos, queremos isto ou não. Me parece que há tanta pressa porque alguém sabe onde vai tirar o seu ganho, dos dois partidos que estão muito envolvidos nisto. E amanhã vamos ver uma situação como aconteceu 16 anos da assinatura do Acordo de Roma, que ninguém conhece que lá se assinou, que acordo lá se tomou, e hoje voltamos a uma mesma situação, a guerra, que está a matar pessoas até hoje. E depois vão assinar um acordo que ninguém conhece. Amanhã ninguém vai poder falar nada, porque não conhecemos. O líder da Renam faleceu, era uma conversa entre o chefe de Estado e o líder da Renam. Quem é hoje a de aparecer aqui nos dizer o que é que de facto essas duas pessoas estavam a conversar? O presidente, com todo respeito, hoje, ele pode dizer o que bem entender. Ninguém vai dizer não, porque a pessoa que devia dizer não ou sim já não está cá entre nós. Então eu acho que, se possível, não podemos correr para amanhã nos arrepender. Não há consenso que vamos voltar à base. Vamos ouvir o que o povo quer dizer. O que é que custa uma vez na história este país ir ao referendo? O que é que esse político tem o medo de convocar um referendo para que cada moçambicano expresse aquilo que é o seu sentimento? Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação no programa. Continuamos, portanto, com a linha e os telespectadores têm agora a oportunidade de ligar e deixar ficar a sua opinião no programa de hoje. Estamos a falar da revisão das leis que, portanto, vão nortear o decurso das eleições autárquicas, as quintas eleições autárquicas, que vão decorrer em 53 autarquias do país, e também depois como é que estas autarquias locais como é que estes órgãos que vão sair destas eleições vão funcionar. Tenho a indicação de ter a senhora Rosária, que nos liga de Maputo. Boa noite, senhora Rosária. Muito boa noite. Sim, sim. Eu queria primeiro ligar para não concordar com o senhor que ligou e disse que o doutor Borges estava a provocar uma confusão. Na verdade, alguns de nós, ou eu, para não falar em nome de todos, estou a perceber agora estou a perceber algumas partes da lei que o doutor Borges está a explicar. E, na verdade, muitos de nós poderíamos ir à urna sem saber exatamente em que é que estamos a votar. Ou por outra, nós podemos ter a possibilidade de ver os cabeças de lista na televisão, mas em Nhaminga e não sei onde, aqueles nossos familiares lá não vão perceber. Daí que concordo com o último telespectador que disse,
Porque é que estamos a correr ao invés de fazer uma coisa como deve ser? Vou dar oportunidade aos outros que pretendem ligar. Boa noite. Muito obrigado, senhora Rosária, pela sua participação no programa. Ainda temos espaço para mais telespectadores interagirem conosco e ajudar-nos a refletir à volta do tema hoje que elegemos para o debate. Tendo em conta que todos os moçambicanos são chamados no dia 10, portanto, os residentes nas 53 autarquias. Portanto, temos mais um telespectador que nos liga da cidade da Beira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, que o telespectador já está a participar no programa. Sim, é o seguinte. Primeiro quero cumprimentar os telespectadores da STV e dizer que penso que, na minha opinião, relativamente aos cabeça de lista, aos partidos políticos ou grupos dos partidos, penso que eles já estarão conhecidos relativamente aos candidatos já que vêm à cabeça de lista. Em algum momento, as pessoas não percebem, provavelmente, penso eu, na minha opinião, a partir do momento em que haverá campanha eleitoral, ali vai, portanto, cada partido vai ter cabeça de lista, está lá e vem ali os nomes, e praticamente quem estará lá na cabeça de lista é o futuro presidente do município de cada partido, se assim for eleito relativamente em cada partido, o partido que tiver maioria dos assentos, nesse caso. Então, não vejo eu a cometermos aqui confusão ou pôr minhoca nas opiniões das populações ou daqueles, sei lá quantos que quer. Eu penso que cada um, a partir do momento nas campanhas, vai, no devido momento, penso eu que toda a gente vão perceber como é que será essa eleição a partir do momento que cada lista dos candidatos que vão concorrer. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, senhor Renato, que nos liga da cidade da Beira. Não sei se temos mais telespectadores a participar no programa. Referi que, portanto, bem, temos mais um telespectador. Boa noite. Boa noite, onde eu falo da cidade da Beira. Sim. Prefiro falar de anonimato. Sim. Pode falar. É o seguinte, essa lei que regularmente está a discutir nesse momento, eu acredito que em algum momento as coisas foram aprovadas tudo nas pressas, né? Porque foram coisas que em algum momento eu percebia que deveria haver uma escutação para o povo perceber o que nós haveríamos de ir eleger os nossos candidatos consoante naquela lei de antigamente que as coisas haviam sido feitas. Agora, sendo assim, em algum momento, eu acredito que se calhar poderá haver problema. Depois das eleições terminarem, haver problema como sempre tem acontecido com o Arenal. Porque houve, se calhar, fraude, não sei o que, essas coisas todas, porque tudo foram feitos nas pressas. Eu acredito que as coisas não foram tão claras como as coisas deveriam ser. E como se sabe, as pessoas vão às urnas, mesmo independentemente de saber que se sabe quem que vai ser a cabeça de lista. Eu acredito que algumas pessoas poderão estar indecisas naquilo que eles vão votar, a quem poderão votar, depois, naquele momento de votação, dia 10 de outubro. Agora, sendo assim, correndo com as coisas, eu acredito que pode não ser bem. Porque, como nós já assistimos muitas das vezes, há sempre aquele conflito pós-eleitoral. Se calhar podia se enquadrar mais sociedade discutindo do assunto, de modo que haja uma clareza no processo. Podemos agora estar a discutir algumas pessoas a dizer que já se sabe que o cabeça de lista é quem que vai ser, mas eu acredito que pós-eleições poderá haver conflito pós-eleições, que é para aquele ou houve fraude, essas coisas todas. Agora está tudo tranquilo, internamos e afelimos, discutiram do processo e acharam melhor que deveria se aprovar essa lei. Mas eu acredito que poderá trazer problema andando do tempo, como nós temos assistido. As pessoas não pensam tanto nisso, que isso pode nos trazer muitos problemas. Agora está tudo tranquilo, ninguém está a falar nada, mas eu tenho que acreditar que depois do processo isso poderá trazer problemas.
que essa lei nós já aprovamos na expressa, as coisas não deveriam ser assim, e voltem de novo eles a sentar a discutir sobre essa matéria. Agora, era melhor eles irem com muita calma, discutir todos os processos e chegar o momento de se aprovar uma coisa que o povo também sabe o que está a fazer. Não custa nada, se houvesse esse tempo, a escutarem ao povo, saber o que deve se fazer. Agora, sendo assim, tudo na expressa, eu acredito que poderá trazer problema após o processo eleitoral. Eu acredito Está tudo tranquilo, desde 1994, houve acordos de paz, pensou-se que tudo estava tranquilo, mas sempre houve problema. Agora todo mundo não fala nada, estão satisfeitos, estão de acordo, mas eu acredito que se houvesse espaço para toda a sociedade saber o que vai se discutir, o povo ser escutado e perceber a matéria, qual é o passo de onde seguir, e nós também podemos opinar nesse sentido. Bem, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação no programa. Temos espaço para mais um telespectador, vai ser o último a participar no programa. Deixa ficar também a sua opinião à volta do tema que está a ser analisado hoje aqui no programa Linha Aberta. Dizer que dentro de dias os partidos políticos deverão submeter também à Assembleia, à Comissão Nacional de Eleições, as candidaturas, portanto, apresentar as candidaturas para as 53 autarquias do país, daí que nesta altura também decorre dentro dos próprios partidos de margens para a eleição, a indicação dos candidatos que deverão concorrer para estes órgãos autárquicos e, entretanto, este é um processo que decorre à margem. Bem, tenho indicação de ter o Sr. Abílio, que nos liga de Maputo. Boa noite, Sr. Abílio. Alô? Sim, Sr. Abílio, boa noite. Sim, há uma pequena questão que queria tentar levantar aqui. Está a dizer aqui que vamos trazer os cabeças de listas em cada partido. Sim, eu concordo. No entanto, depois do sufrágio, há probabilidade do partido X ou Y tirar aquele primeiro que o povo, se calhar, elegeu, não é? E depois vai se colocar o segundo. Como é que essa questão é analisada? Se o povo votou para eleger o primeiro, como é que depois vai aparecer o segundo? Se o povo elegeu aquele primeiro, como é que é analisada esta lei? Eu não estou a perceber. Porque se eu vou votar no X, eu preciso do X, não é para me aparecer o número 2. Não é o número 2 que eu fui votar ali. Como é que isto é feito? Quero perceber essa parte aí, não estou a perceber. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Abílio. Portanto, foi o nosso último telespectador. Gostava de colher os comentários à volta das questões aqui levantadas pelos telespectadores. A começar pelo Dr. Elísio. Bom, obrigado. Penso que, portanto, foram várias contribuições dos telespectadores, diga-se, mas poderia comentar uma e outra. Penso que, por ter havido dois anonimatos, falo do primeiro anônimo, não é, neste caso, que em algum momento criticou, não é, o cancelamento da Assembleia da República, ou melhor, o cancelamento, portanto, da sessão extraordinária. Bom, eu penso que é preciso perceber as coisas na sua gênese, porque se estamos a falar de uma lei consensual e em algum momento não há consenso, a ter que se avançar sem consenso, mas numa lei que devia pressupor consenso, aí sim seria muito mais perigoso e pode o país correr sérios riscos de criar focos de conflitos pós-eleitoral. Por isso que eu entendo que se não há consenso, de facto, entre os partidos políticos, então esse tipo de lei, estamos a falar de uma lei eleitoral. As leis eleitorais em todo o mundo são as leis mais, portanto, discutidas
e são as leis que estão constantemente em alteração. Lembro-me que há tempos o regime, portanto, dos crimes eleitorais, que agora estão no Código Penal, estiveram no Código Penal de 1886, mas em algum momento foram retirados desse código, portanto, por caducidade, porque é uma lei que, de tanto ser alterada, já não cabia, portanto, estar num Código Penal. Logo, isto mostra que, de facto, estamos a falar de uma legislação extremamente versátil e que é sempre suposto haver este tipo de alterações. É por isso que eu acho que vejo com bons olhos, mas, portanto, não de todo, que é preciso, se não há entendimento, tem que haver uma pausa para que os partidos, que são os maiores precursores desta lei, possam entender-se para que depois não possamos adiar o conflito para outra data. É preferível discutir-se na Assembleia do que discutir-se, portanto, em outros fóruns menos agradáveis. Outra questão também levantada pelo mesmo anónimo, portanto, o primeiro anónimo, é que levantou a questão de que, olha, neste momento há uma falta de consenso porque uma das partes pereceu, né, que é o líder do maior partido, o ex-líder do maior partido pereceu. Então temos neste momento o Presidente da República, que é uma contraparte sobreviva. Olha, eu penso que isto não deveria necessariamente justificar qualquer interrupção. Digo isto porquê? Porque acredito que, de qualquer modo, que tanto uma figura como outra hão de ter necessariamente registado os consensos alcançados. E se temos permita-me levar isto para um palco de direito e um palco de julgamento. Se temos duas testemunhas, não é, de um certo evento, e uma delas perece no processo, portanto, no processo daquilo que se vai testemunhar, não quer dizer que invalida a segunda testemunha. Significa que temos uma outra fonte de informação para poder chegar, portanto, a consenso. Acho, portanto, seria de bom tom que não se desvalorizasse aquilo que fosse uma posição de alguém que esteve presente diretamente nas negociações, apenas porque não existe, portanto, o direito ao contraditório. Aliás, isto é aplicável, esta questão do contraditório é aplicável quando, de facto, temos uma igualdade de circunstâncias. Neste caso, não há igualdade de circunstâncias. Existe, eventualmente, um tipo de informação direta de um lado e, do outro lado, penso que é uma informação que pode não ser muito direta. E talvez, para não roubar muito tempo, também dizer que esta questão que levantou-se, portanto, foi o telespectador Abílio, mas também já tinha levantado, portanto, o Dr. Borges, que é a questão da substituição. Olha, e também a questão da representação do candidato. Eu, sinceramente, Malhate, eu entendo que uma boa seleção de futebol não tem que ter necessariamente um treinador daquele país. E nós estamos a assistir o Mundial hoje, não é? E vemos que grande parte dos treinadores não são nacionais daqueles países. Penso que em África, acho que o único país que tinha selecionador, portanto, nativo era, penso que, Senegal, não é? Senegal. Então, não podemos desvalorizar as pessoas apenas porque não moram lá ou porque não estão lá. Existem dois tipos essenciais de conhecimento. É o conhecimento, um é o conhecimento empírico, outro é o conhecimento científico. Está provado hoje, em termos científicos, que o conhecimento empírico, que é aquele adquirido pela experiência, e o científico, que é aquele adquirido pelos estudos, leva muito de avanço em relação ao conhecimento científico. Porque o fato de eu não estar lá diretamente não quer dizer que eu não conheça. Olha, nós temos, se formos a ver, praticamente grande parte dos livros de história de Moçambique não foram escritos por moçambicanos. Temos autores que escreveram a história de Moçambique, que não são moçambicanos, temos franceses, inclusive, etc. Isso não quer dizer que aquela história que está lá escrita não é válida. São pessoas que presenciaram, claro, que é um conhecimento que pode ser questionável, mas não quer dizer que é invalidado de todo. Então, eu não vejo, sinceramente, problema em termos de dizer-se que o candidato não seja residente. Muitas vezes, até em termos judiciários,
É muito perigoso quando um juiz é colocado na cidade em que ele viveu. Um procurador é colocado na cidade em que ele viveu. É por isso que temos muitas situações de procuradores que são colocados aleatoriamente, e procuradores e juízes colocados mesmo para não serem contaminados com a questão portanto, com o calor da sua terra e perderem a objetividade do julgamento. Então, vezes já em que é preferível que esta pessoa que vai governar o sítio seja uma pessoa estranha àquela situação, não estranha no mau sentido, mas no bom sentido, que não se deve, portanto, imiscuir ou contaminar-se pelos ânimos e poder dirigir, estudar, perceber os problemas daquela província ou daquele município com uma objetividade, portanto, que possa eventualmente ajudar os munícipes. Afinal, o que é que se quer? O munícipe que quer? Quer boas estradas, o município quer bons serviços, quer mercados limpos, etc. E isso não tem que ser só um nacional ou um nativo a fazer. Ok, existe o princípio que é, portanto, a descentralização. Mas o fato de ser-se dirigido por alguém que está no distrito ao lado ou na província ao lado não fere com o princípio da descentralização, porque o poder local está lá instalado. E temos que ter em mente que o poder não é só exercido pelo presidente ou pelo edil, é também exercido pela Assembleia Municipal, não é? Que tem várias e outras funções. Então, penso que de todas as contribuições, perdoe aquelas outras que não comentei, que foram praticamente algumas repetições daquilo que já falámos, mas penso que estas eram pelo menos as que me importava dizer. Borges? Bom, eu continuo. Penso que os telespectadores, primeiro, os 6 telespectadores que telefonaram, mostraram que há grande interesse nesta matéria. Pessoas entraram dentro do debate com opiniões concordantes ou discordantes, mas procuraram entrar dentro do debate para falar do assunto em si. Antes de ir aos telespectadores, eu poderia comentar o que o Dr. Lísio estava a dizer, uma comparação que fez, que é boa, mas penso que é um pouco problemática, porque nós, quando falamos de juiz, estamos a falar de uma figura que é árbitro, né? Então, o árbitro, efetivamente, deve ser neutro, né? É por isso que se justifica muito que o juiz não esteja na sua povoação, porque ser uma pessoa neutra em relação aos problemas locais. Mas, quando falamos do presidente do Conselho Municipal, se vamos à gênese do que são municípios, eu disse no início, nós estamos a falar de relações de vizinhança. Se formos a olhar para... Critica-se, por exemplo, que o município de Maputo é muito grande. Catembe e Nhaca poderiam ser pequenos municípios dentro do grande município de Maputo. É isso que acontece em outras cidades. Por exemplo, você tem o caso de Portugal, que é o exemplo mais próximo que a gente conhece. O nosso próprio direito também tem a sua inspiração no direito português. Você tem o município de Lisboa e ali ao lado tem outros pequenos municípios, por exemplo, como Seixal, que é um pequeno município. Por quê? Os vizinhos se encontram a resolver os seus problemas. E você vai trazer uma pessoa estranha da minha cidade, estranho da minha cidade, para ser candidato. 2, você pode retirar aquela pessoa a qualquer momento. 3, depois da pessoa ser eleita, depois de eleito, pode trocar antes de chegar a exercer, porque o partido é que decide através da lista lá aprovada. Eu penso que é problemático. Eu respeito a opinião diversa, mas eu penso que as pessoas não têm a noção do que isto vai ser. As pessoas têm que compreender que o cabeça de lista não vai ter sua foto, sua camiseta, com sua fotografia a dizer vote em João Manuel. Não. Vai dizer vote no partido ABC. O cabeça de lista está dentro de todo um grupo a fazer a campanha. Não há... Para melhor resultado, vale a pena promover aquela figura que é o partido que vai aparecer no boletim de voto. Sim. Mais do que promover... Sim. Então, nós retiramos o cabeça de lista, cartaz do boletim de voto. Significa que não está lá nos cartazes, não está lá nos painéis da cidade,
a dizer vote no fulano tal, a pessoa que eles conhecem que era uma pessoa ativa na comunidade e querem eleger, né, querem votar na pessoa. Essa pessoa não está nas capulanas. Então, nós vamos votar em partidos políticos. E o partido político sediado em Maputo, ou materialmente em Gorongosa, ou na Beira, é que vai decidir quem é que é presidente do município naquele local, quando é que retira a pessoa, quando é que coloca uma outra pessoa. Então, as pessoas não têm noção de que vai ser isso. Você vai dizer, não, nós vamos ter cabeça de lista, ponto final. Não, não é ponto final. Você vai ter cabeça de lista até que o partido deseje trocar, nos termos da proposta que está feita. Eu poderia trazer um outro exemplo para mostrar como é que este assunto está a voltar a centralizar-se o poder nos partidos. É o caso da proposta da lei das autarquias, não que regula a eleição dos órgãos das autarquias, que retira, por exemplo, o poder de toponímia aos municípios. Na proposta atual, o município já não pode atribuir o nome de figura A àquela praceta lá da zona, já não pode atribuir o nome da figura tal àquela escola, aquela rua lá da zona onde a pessoa cresceu e fez um trabalho destacado. Tem que ser o Conselho de Ministros a fazer. Portanto, nós estamos a retirar o poder dos munícipes e estamos a levar esse poder para os partidos políticos. Bom, não cabe a mim dizer se está correto ou não, cabe a mim tentar explicar como é que as coisas vão acontecer. As pessoas, se tiver oportunidade de expressar opinião, vão expressar, vão dizer se concordam ou não. E quanto a este assunto da toponímia, portanto, atualmente são os conselhos municipais que propõem às assembleias e as assembleias aprovam, mas com esta nova proposta vai ser a Assembleia Municipal a propor ao Conselho de Ministros ouvido o Conselho Municipal. Portanto, é uma alteração muito grande. Portanto, eu queria agradecer a vossa presença aqui no estúdio e também pedir desculpas, infelizmente, por questões técnicas mesmo, não conseguimos estabelecer o direto a partir da Beira, mas esperamos nas próximas ocasiões conseguimos trazer, se possível, outros comentadores de outras províncias, usando as tecnologias, mas que infelizmente por vezes pregam-nos partidas. Nós nos despedimos e também agradecemos também aos telespectadores por terem nos acompanhado, na expectativa de cá voltarmos na próxima semana com mais um tema para análise aqui no programa Linha Aberta. Boa noite.